E o sujeito mais asqueroso e antidemocrático, assumidamente antidemocrático, disse, através de um artigo na Folha de São Paulo, que é preciso respeitar a democracia. Sim, ele disse isso. É para acabar, né? Peraí, tem limite, né? Bom, claro que não tem limite. Esse mequetrefe desse ex-presidente não tem limites. Isso a gente já sabe. Eu não preciso lembrar vocês aqui dos momentos que ele assumiu ser contra a democracia. Em outros, conspirou contra a democracia. Aliás, ele é investigado, né? E pela abundância de provas e mais a caguetagem do seu ex-ajudante de ordens, que fez delação premiada, ele será indiciado, julgado, condenado e preso, exatamente por conspirar contra a democracia, pela tentativa do golpe de Estado no 8 de janeiro. Aliás, a sua tropa de choque, muitos já estão cumprindo pena nos presídios do Brasil, inclusive a cagona, a tal da Fátima, lá de Tubarão, que pegou mais de 15 anos de cadeia, assim como os caras que tentaram explodir o aeroporto de Brasília, tá tudo preso. E o cara de pau do seu Jair, o inominável e inelegível, vem a público dizer que é preciso respeitar a democracia, um crápula. Mas isso todo mundo já sabe, inclusive quem o apoia até hoje. Eles são crápulas como ele e perversos, criminosos. A novidade é a Folha de São Paulo abrir espaço para esse cara. Não que a gente não saiba do histórico da Folha de São Paulo, que, por exemplo, emprestava carros, dava apoio logístico à ditadura militar de 64, que apoiou o golpe na Dilma, apoiou a Lava Jato, apoiou pra caceta. Na verdade, fez jogo combinado com o ex-juiz Sérgio Moro, aquele que fraudou os processos contra o Lula, que no desespero mandou prender o presidente Lula, porque ele liderava as pesquisas para retornar ao Palácio do Planalto. O ex-juiz e atual senador da República é um dos principais responsáveis pela eleição em 2018 do pior presidente que esse país já teve. Ele e a Folha. Tudo bem, teve mais alguns fatores, mas ele, o Moro, foi o principal fiador da eleição do mequetrefe. Tanto é que virou ministro. Antes de acabar a eleição, ele já estava conversando com o homem que seria o homem forte do futuro governo de Jair, o imprestável. Sabe quem era? O posto Ipiranga. Mr. Paulo Guedes. Eles já estavam acertados. Talvez por isso o Moro soltou a fajuta delação do Palocci uma semana antes do segundo turno. Bom, dito isso, quero falar sobre a Folha de São Paulo. A instituição Folha de São Paulo é uma droga, pelo seu passado. A empresa, a família Frias, é uma daquelas poucas famílias que detém o monopólio da comunicação do Brasil. Pelo menos detiveram, né? Então a gente sabe que a empresa Folha é o que é. Mas o que eu custo a entender são duas coisas. Primeiro, nós vivemos um momento de descrédito da informação oficial, que é aquela que o jornal, a Folha, o Estadão, o Globo, qualquer um desses dá. Porque eles são oficiais sim, porque ela é assinada. Tem ali o responsável pela matéria, pela informação, o jornalista. Pode até ser mentira, ser fake news, mas a justiça pode cobrar. Essa gente pode ser penalizada, a empresa, o jornalista, caso cometam crimes como fake news. Portanto, tem um certo controle da sociedade para cima dessas empresas. E isso numa democracia é fundamental. Ninguém está falando aqui de censura prévia. Estou falando de regulação, assim como qualquer setor deve ser regulado pela sociedade civil e pelo Estado. E o que vem acontecendo aqui no Brasil e no mundo é a eliminação dessa empresa, o descredenciamento dessas empresas como meios de comunicação. Tem uma moçada aí que não acredita em mais nada que passa nessas empresas, inclusive o que passa na Globo. Eles não assistem a Globo e nem outros meios de comunicação, só se informam pelos canais que essa moçada aí criou.
um mundo completamente surreal, paralelo, tipo o Brasil Paralelo, o Jovem Pan, Notícias Paralelas e os inúmeros canais de YouTube que tem por aí. Alguns já fugiram do país, né? O Alan dos Santos, aquele outro que tem nome de bicicleta, o Monark. Mas o fato é, esse processo de aniquilação da mídia oficial, que já era uma aberração, né? Porque de um lado operavam pelas suas preferências mercadológicas, mas essa gente tinha e tem endereço CNPJ e são responsáveis pelo que escrevem e falam nos seus jornais. Mas a turma do Capiroto promoveu uma lavagem cerebral em parte da população, aniquilando a veracidade das informações da mídia corporativa, que, como eu disse, já era uma porcaria, e isso é perigosíssimo. Bom, na pandemia, vocês viram, essa gente conseguiu matar uma pancada de gente com as bobagens que eles falavam e escreviam sobre as vacinas. O país hoje caminha para uma melhora na economia e parte das pessoas vivem num mundo paralelo, à base de mentiras. Portanto, a empresa Folha de São Paulo, que sabe exatamente quem é o inominável, que ele é o responsável por essa tragédia e o perigo que as pessoas viverem dessa forma no obscurantismo, no negacionismo, mas mesmo assim eles abrem espaço para esse crápula falar o que falou. Respeitem a democracia. A Folha, mais uma vez, presta um desserviço ao país. E o segundo ponto é o seguinte: caros trabalhadores da Folha, trabalhadores e fundamentalmente trabalhadoras, vocês não têm vergonha na cara, não? O sujeito xingou vocês, ameaçou a classe jornalística, ofendeu pessoalmente mulheres jornalistas, atacou a imprensa de forma sistêmica. Vocês não têm um mínimo de constrangimento com esse silêncio de vocês, não? Vocês vão permitir que a empresa de vocês abra um espaço para esse crápula falar em democracia? Talvez seja melhor vocês ficarem falando de receitas fit, receitas de bolo, falando de bundas. Diz que engaja, né? Despertando os instintos sexuais dos leitores, ou a vaidade, ou mesmo ficar só reforçando os padrões de beleza que o todo-poderoso mercado impõe através de vocês para um bando de gente alienada e babaca que tem aqui nesse quintal. Boa quarta para vocês todos e todas.